Olá, esse é o podcast da Intelliway. Hoje nós vamos falar sobre ISA Cyber, uma agente de inteligência artificial desenvolvida para segurança digital. Hoje eu estou aqui com o Hugo Frausches, CTO de cibersegurança da Intelliway, o Fledson Chagas, engenheiro de produtos, e o Leonardo Camata, diretor de produtos da Intelliway, empresa do Espírito Santo. Capixaba, voltada para essa questão de segurança digital. Para falar sobre ISA Cyber, eu queria que vocês falassem um pouquinho, primeiro, o que é a ISA Cyber, para apresentar quem está assistindo a gente. Perfeito. Primeiramente, obrigado lá pelo convite, novamente, a gente comentar sobre o produto que a gente está lançando, está todo mundo muito empolgado. A ISA Cyber, ela é classificada como um agente de IA focado para cibersegurança. A gente desenvolveu, utilizando tecnologias de inteligência artificial, um agente autônomo que trabalha dentro de um SOC, né, de uma central de operações de segurança, com foco para poder realizar a triagem, a detecção, a análise, inclusive em algumas etapas a resposta de incidentes de segurança da informação, ajudando as equipes e as empresas a reduzirem assim o custo operacional, a sobrecarga de trabalho e tornando a operação mais efetiva e mais segura também. A ISA foi desenvolvida a partir de algum evento específico, ou uma demanda de mercado? Como é que vocês chegaram? Sim, o surgimento da ISA foi bem interessante. A gente estava numa análise do mercado, estava num momento do mercado que estava muito difícil, a segurança estava virando um pouco de commodity, nessa parte de SOC, Centro de Segurança. Várias empresas ofertando o mesmo tipo de serviço e cada vez mais competitivo a nível de custo. O que encarece muito uma oferta dessa é a quantidade de pessoas que você tem que contratar e alocar para um contrato para atender um certo nível de empresa, um tamanho de empresa. Então a ISA ela nasceu de uma demanda interna de redução de custo operacional. Entendeu? Com o advento da inteligência artificial, a gente viu uma possibilidade de utilizar a inteligência artificial para poder automatizar alguns processos que antes eram feitos de forma manual com humanos, né, processos repetitivos, utilizando a IA. Então, todo o propósito veio para a redução de custo operacional no serviço de monitoramento 24/7 do SOC. Uma vez que a gente conseguiu atender esse objetivo, a gente viu o valor do produto, né, no potencial de criação de um produto e começou a adicionar mais capacidades na ISA, né, para ela fazer o enriquecimento dos dados, ligações para analistas de plantão, escalonamento para humanos. Então, toda a ideia surgiu antes para uma demanda, vamos dizer assim, financeira, né, de redução de custo. A gente viu possibilidade de produto, implementou e construiu uma camada ali, construímos uma plataforma onde a ISA está conectada no centro de operações dos clientes, né, hoje da Intel. E nós temos até uma tela aqui falando que o Brasil é o segundo país mais atacado em questão de segurança digital. E eu queria perguntar, essa questão deste cenário influenciou também nas funcionalidades da ISA? Como é que vocês chegaram nesse? Sim, esses dados, assim, eles são bem pertinentes. Cada ano que passa, isso vem evoluindo cada vez mais. Então, tanto o volume dos ataques quanto a complexidade do ataque tem aumentado muito. E o que a gente observou, assim, no mercado e nas outras empresas é que a inteligência artificial não veio só como uma aliada no trabalho, no dia a dia, ela veio também como uma ferramenta para atacantes. Então, hoje em dia, grupos de hackers utilizam inteligência artificial para aprimorar os ataques, tanto na escala quanto na complexidade. E hoje em dia, uma empresa que ainda tem um serviço de SOC tradicional feito 100% com humano, ela não consegue acompanhar a mesma velocidade de ataque de um atacante utilizando IA. Então, motivou também a criação para usar um agente de IA acoplado dentro do serviço de monitoramento 24/7 para conseguir combater e atender esse grande volume de alertas e grande complexidade dos alertas. A gente tem também, como o Hugo citou, a quantidade de pessoas que passaram a utilizar mais script kids, né? Aqueles ataques onde você tinha pessoas mais leigas que buscavam no Google ataques mais prontos. Então, a IA acabou popularizando cada vez mais esses tipos de ataque. E num futuro não tão distante, a gente já vê que os ataques eles vão estar sendo feitos pelas próprias IAs e as próprias IAs vão estar defendendo, né? Então, vai sair dessa camada de humano estar atacando para o humano programar uma IA para ficar atacando. E aí a IA não vai dormir, né? Não vai parar, ela vai ficar eternamente ligada, enquanto estiver ligada. E para você conseguir combater, você tem que estar nesse mesmo nível de eficiência tecnológica, vamos dizer assim, utilizando uma inteligência artificial. Inclusive, nós temos ali, são 356 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos
Esse dado é de 2024. 2024, certo? Isso. E o Brasil é o segundo país mais atacado. Querendo ou não, a gente é bem mirado assim, pelos atacantes. Agora, aproveitando esse gancho que o Fledson falou, como a ISA Cyber consegue responder a esses ataques desenvolvidos por IA, utilizando, desenvolvidos pelas IAs? Como o Hugo já citou, a ISA ela fica embarcada ali dentro do nosso ambiente de SOC, ali, dos nossos clientes, e ela absorve as ferramentas de segurança que o cliente já possui. E aí essas ferramentas de segurança, né, Firewall, CIEM, enviam esses alertas, esses eventos para a ISA, e a ISA acaba fazendo a triagem do que é verdadeiro e do que não é verdadeiro ali durante os ataques. Então, dentro dessa análise do que é comportamental, de falso positivo, não falso positivo, ela entende o que de fato é um cenário onde a gente está sofrendo um certo tipo de estresse, e ela avisa para o seu N2, né, avisa para o seu analista de plantão, o sênior ali e tal, o que ele tem que perder o tempo dele para olhar, né? O que ele precisa de fato dar atenção. E complementando, dentro de uma visão de SOC tradicional, o recurso humano ele é um recurso finito, né? Então, cada vez mais que você tem, por exemplo, muito falso positivo dentro de um contrato de SOC, um serviço de SOC, você aloca mais tempo da sua equipe. Então, isso, além de aumentar o custo, deixa o monitoramento ineficiente, né? Porque o pessoal está gastando tempo atendendo alertas que são falsos, por exemplo. Então, o uso da IA também para esses ataques, ela contribuiu muito nisso, no direcionamento correto do tempo para ser gasto corretamente pelo analista, complementando assim o serviço. Leonardo, eu queria direcionar essa pergunta para você. Quais são as maiores dores dessas SOCs tradicionais que a ISA pode ajudar a resolver? Tá. Bom, o SOC ele nasceu da demanda da gente ter que monitorar os incidentes de segurança e por conta de que a gente precisa responder de forma rápida, né? Um incidente de segurança ele é igual um incêndio. Se começou um incêndio em algum lugar e você vai com o extintor em cima rapidamente, a tendência é que haja menos danos, né? Se você demora a combater um incêndio, provavelmente vai queimar o prédio todo, né? Então, os incidentes de segurança nos últimos anos, eles aumentaram muito de complexidade. Quando a gente avalia incidentes cibernéticos do passado, digamos assim, eles eram muito focados ali na camada de infraestrutura, ou os próprios script kids, né? Tinha um objetivo muito mais de ganho reputacional no caso do hacker, né? E dano reputacional no caso da empresa, ou hacktivismo, Rio mais 20, vamos atacar uma petroleira, vamos atacar uma usina, indústria de mineração e por aí vai. E aí, com o passar do tempo, né, e o advento das criptomoedas, no caso, né, esses script kids, né, ou as pessoas que às vezes não tinham, não sobreviviam de ataques cibernéticos, também passaram a sobreviver de ataque cibernético, e aí não só no Brasil, mas também no planeta inteiro. Porque Bitcoin, por exemplo, não tem jurisdição, né? Não tem, não é nacional, né? Não tem um órgão centralizador. E então os ataques eles cresceram muito em complexidade, né? E em volume. E em complexidade porque com a possibilidade de você monetizar esses ataques, gente muito boa passou a trabalhar entre aspas, tá, pessoal? Passou a trabalhar atacando. Né? Porque você poderia estar recebendo um ataque aqui de um cara que está lá na Rússia, né? Na Coreia do Norte, sei lá, um país desse. E aí o cara está te atacando, ele não sabe nem quem é você. Né? Então é um volume muito grande de ataques. Esse volume aí de 300 e tantos bilhões aí é muito por conta disso. É a automação dos ataques e, para piorar, o ganho de complexidade desses ataques. Né? Então, assim, a dor do SOC atual ou SOC tradicional é que fica impossível você responder esse troço só com gente. Porque para eu poder responder a um incidente, eu preciso entender o que é aquele incidente. Não é qualquer analista que vai bater o olho no que está acontecendo e capturar que aquilo ali, cara, tem alguma coisa errada em andamento. Não existe isso. Imagina você ter que conhecer todos os tipos de incidentes possíveis que surjam na sua frente. E já ter a solução de pronto. E já ter a solução de pronto de como eu respondo aquilo. Tá? Isso é um gap antigo, né? Complementando, porque a falta de especialistas, né? Pessoas qualificadas, capacitadas, sempre foi um gap, né? E agora nessa nova onda, igual o Kamata falou, com o uso de IA,
ficou ainda mais dependente de você ter alguém especialista, né? Alguém conhecedor ali para poder dissecar esses ataques complexos que estão acontecendo ao redor do mundo. Então, assim, é um problema quantitativo, né, de volume, porque é o mundo inteiro fazendo e atacando, né? Antigamente, sem criptomoedas, você ia combater o hacker brasileiro, porque esse cara ia querer monetizar isso e é mais complicado você fazer uma transação internacional. Hoje em dia, você está combatendo o mundo inteiro. Você não tem mais, né? Não existe bordas mais, né? Não é igual uma borda física do país. A internet, ela tá... Então, assim, é um problema qualitativo também por conta da complexidade. E aí, esse desafio do SOC, ele começa a ficar bastante difícil de ser resolvido, porque quando você soma essas duas coisas, você vai deixar passar coisa que você não viu, ou você não vai conseguir priorizar também por falta de braço, ou você vai demorar a responder e aí cai naquele cenário do incêndio. Pô, eu sei que está pegando fogo, mas eu sou um só e é uma floresta que eu tenho que combater incêndio e aí você não consegue dar a vazão naquilo, né? Então, o SOC tradicional ele tem que caminhar para um uso, e aí eu não estou falando só de, assim, não é diferente de automação, porque às vezes o pessoal acha que, eu vou automatizar, mas para você automatizar, você também tem que conhecer. A IA é muito mais avançada, a IA é muito mais do que uma automação. Sim. A IA ela consegue entender o contexto daquilo sem eu ter que ter ensinado a ela. Ela vai aprendendo e criando essa inteligência à medida com que as coisas vão acontecendo. Então, o SOC tradicional, ele evoluiu, né, para o cenário de IA, tá? Por conta disso. E no Brasil ainda tem, e aí no Brasil com pandemia, uma característica que eu acho que tornou pior esse cenário, tá? Por quê? Quando chegou na pandemia, o que aconteceu? Né? Tudo fechou, banco fechou, comércio fechou e tal. E a gente tinha uma quantidade grande da nossa população que não estava habituada a ter um app de banco no celular, ou fazer uma transação via celular, ou usar mídia social, ou WhatsApp para resolver problema e tal. E aí, quando chegou na pandemia, a gente empurrou essa parcela da população toda para o digital, né? A nossa mãe, nosso pai, nossos usar tios. O Pix de uma hora para outra. Exatamente. Então, esse pessoal todo que a gente empurrou não tem a malícia que nós temos de você receber agora aí no seu celular um SMS falando assim, olha, cara, você fez seu imposto de renda e está aqui retido e você precisa pague uma taxa fazer isso aqui para poder liberar. Clique neste link, paga essa taxa. Né? Ou você recebe muito também, né? Tem uma transação no seu cartão de crédito de R$10 mil, clica aqui para poder você, né, cancelar a transação. Então, assim, são coisas que para a gente são muito óbvias, mas que para essa galera toda que foi para o digital da noite para o dia, vamos dizer assim, não tá. E aí o que aconteceu em especial no Brasil? Um fluxo muito grande, eu chamo do hacker vira-lata caramelo, sem depreciar o vira-lata caramelo, inclusive. Mas é bem brasileiro. Né? Mas é bem brasileiro, que é o quê? É o cara que não é hacker. É o estelionatário que conhece um pouquinho de tecnologia e aí ele vai nos grupos, ele vai nos fóruns e, tem um esquema, a gente chama kit bico, a gente dá esse apelido, né? É o kit de bico do estelionatário, que hoje não é mais você ir lá na sua caixa de correio, literalmente correio, e pegar a sua fatura do cartão antiga que vinha lá com os números do seu cartão. Hoje o cara vai num grupo, num fórum, tem esse esquema aqui, eu posso comprar via internet um clone do site de uma loja online, eu já tenho um manual de como é que eu subo isso, e eu crio um phishing, mando para todo mundo, e, cara, as meia dúzia de pessoas clicar e cair, eu estou ganhando, né? Fora o que a gente vê aí de golpes aí no Brasil, mais estruturados mesmo, de organizações criminosas mesmo, tá? E a ISA Cyber já identificou algum caso desse para... Vamos dizer assim, valeu o custo até agora? Já teve algum fruto desse trabalho? Então, eu diria assim que, como o foco da ISA é para centros de operações de segurança para resposta de incidente a nível de empresas, o melhor benefício foi a redução do falso positivo, né? Que é aquele problema que a gente falou, que é uma das deficiências dos SOC tradicionais, que quando você tem um alto volume de alertas e alta complexidade, você tem um enxame de alertas para atender com recurso finito, que seriam
humanos, né? Então, quando a ISA faz essa primeira triagem, que a gente chama de nível 1, né, ela consegue filtrar a grande maioria dos incidentes e dedicar o tempo do analista para atender incidentes, incêndios, né, vamos dizer assim, reais. Então, você tem um extintor, mas está acontecendo 20 focos de incêndio. Num SOC tradicional, você não consegue apagar tudo. Mas com a ISA, você vai ter que apagar um incêndio, por exemplo. Eu tenho um dado aqui que vocês passaram que a ISA promete reduzir 98,5% dos casos falsos positivos. Exatamente. Foi uma métrica que a gente conseguiu atingir nos clientes atuais e já em uso da plataforma e testes no laboratório também. Ela vai apagar para você o que é besteira e vai deixar realmente o que precisa de alguém ter algum tipo de atenção. E mesmo nesse caso, em que ela identifica que aquilo precisa de atenção de um ser humano, ela ainda vai dar uma série de recomendações de o que você precisa fazer para poder tratar aquilo ali. Então, não é simplesmente também a gente dizer o seguinte, olha, tem um problema, tá? Boa sorte. Olha, tem um problema, aconteceu isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, esse aqui é o contexto, essa aqui é a linha do tempo do incidente que está acontecendo, as ações que trouxeram esse incidente até você, e as minhas recomendações são essa e essa. Né? E aí cabe aí sim, né, a pessoa tratar aquilo da maneira como ela achar que é melhor. E a ISA permite integração com outras ferramentas de segurança? Tem aqui a SIMS e a EDR. A ISA ela se integra com ferramentas de CIEM, né? Com ferramentas GDR, XDR, WAF, praticamente todas as ferramentas de segurança que são capazes, né, de gerar logs, gerar alertas e que fazem a entrega desse dado pela API, né, a gente consegue ingerir na plataforma e administrar. A ISA ela trabalha também com a plataforma ISA, né, o ecossistema ISA ele trabalha também como uma plataforma de gestão de incidentes, né? Então você consegue centralizar todos esses eventos, esses alertas em um local só para facilitar a visibilidade, né? Uma vez o cliente ele tem 40 ferramentas, 30 ferramentas e não consegue olhar todas ao mesmo tempo. Então ele conecta essas ferramentas no ISA e passa a administrar tudo por lá. Uma visão legal para entender assim, onde que a ISA se posiciona dentro disso, ela está numa camada acima do centro do SOC, vamos dizer assim. A gente não está reinventando a roda, criando uma ferramenta que já existe no mercado, mas ela vai estar disponível para integrar com essas ferramentas de segurança, monitoramento de e-mail, monitoramento de endpoint, qualquer que seja a ferramenta, integrar e receber esses alertas. Então, dentro de um contexto, assim, se você for comparar a ISA com alguma coisa, ela está assumindo o papel de um analista de segurança da informação, que é capacitado a operar a ferramenta, entender e interpretar os alertas, ela vai fazer isso de uma forma muito mais eficiente, muito mais rápida, e aquilo que a gente comentou mais cedo, é um dos gaps do SOC, falta de pessoas qualificadas, né? Hoje, a IA, o que a gente usa lá é tanto IA generativa, mas embaixo disso tudo tem o LLM, que são bilhões de parâmetros, né? Então, você acaba tendo um know-how muito maior sobre um assunto específico, a gente falando de cibersegurança, né? De uma vulnerabilidade em questão de um incidente, e disponibilidade para responder ele. Você não precisa ter ainda aquele analista sênior que, por exemplo, estudou 10 anos, tem milhões de certificações para poder responder sobre um incidente. Com o próprio LLM, a gente consegue alcançar algo similar a isso, né? De uma maneira muito mais eficiente, mais rápida. E que o sênior não conseguiria, porque ele seria muito bom em alguns assuntos e nem tanto e teria gap em outros. Uma das grandes vantagens é essa que o Camato falou. Você tem diversos tipos de incidentes diferentes e uma coisa que o SOC tradicional tem é de você ter um playbook específico para cada tipo de atividade. Então, se acontecer a atividade X, você vai lá no manual e olha lá o manual de atividade X. E literalmente é um manual escrito. Um playbook você vai tradicional. ao manual Y para atividade Y. Com a ISA não. A ISA aconteceu o evento, ela dinamicamente ela descreve o passo a passo que você tem que responder. Se acontecer a situação X, Y, Z, ela vai criar um playbook dinâmico para cada tipo de atividade. E aí você dispensa a necessidade de ter um manual documentado bonitinho, guardado na gaveta, né? Porque ela mesma vai criar essa documentação à medida que novos incidentes vão acontecendo. E isso certamente vai facilitar para o time de analistas, vai propor, como você falou, já vai propor soluções, mas isso pode gerar algum tipo de resistência também, ou ela pode se tornar uma aliada para facilitar o trabalho da equipe? Olha, a ideia é que ela seja uma aliada, né? Como o Hugo falou, a ISA ela não vem para substituir nenhuma ferramenta de segurança,
ela muito pelo contrário, ela vem para ser um colega de trabalho, né? A gente pensa no ISA como um analista também. E aí ela vai ajudar os colegas, né, nesses incidentes. Então aconteceu um incidente X, ela descreve o que aconteceu, como aconteceu e o que fazer, ao invés do analista ter que parar, dar um Google, ler o log, ou então ir no caderninho do SOC, paginar e achar o manual. Não, tá ali, ela tá dizendo para ele. E o analista vai usar dessa plataforma também para tomar algumas ações. Ah, legal, aconteceu desse jeito? Bloqueia para mim. Agora o analista ele não precisa mais conectar na ferramenta, abrir a página e clicar no botão de bloqueio. Não, ele diz para Isa, bloqueia para mim que isso aí é problema. Eu acho que e ela toma ação. Parte de resistência, eu acho que está muito ligado àquelas pessoas que têm aquele mindset que a inteligência artificial vai acabar com os empregos. Sim. Na verdade, o discurso da Isa não é isso, igual o Fledson comentou. É somar, complementar. Então, ela vai ser uma ferramenta, junto com os analistas, gestores, para complementar e deixar o processo muito mais eficiente. A gente não consegue, hoje em dia, com o nível de tecnologia que a gente alcançou, ter 100% um SOC autônomo, vamos dizer, que sem humanos, né, completamente com IA. Futuramente, igual a gente comentou, acredito que esse cenário vai chegar algum dia, né, mas hoje a gente vê ela mais como uma solução complementar, que ela vai auxiliar, deixar o processo mais preciso, mais eficiente e ajudar, de uma certa forma, né, os times de segurança a combaterem um incidente de segurança. Eu também acho que vai ser vista como um aliado. Né? Porque o que ela está fazendo está ajudando. Né? Quem não queria ter um colega que vai triar 98% do lixo que você teria que ler e deixar só 2%. E vai te propor as ações. Já te propondo ações com hipóteses já de, faça isso, eu faria aquilo. E até porque a Isa, ela não é estática. Você não vai receber um negócio lá e é isso aqui. Ela permite que você converse com ela. Então, Isa, olha, chegou um incidente, tal, você me sugeriu isso. Será que aquilo? Você pode fazer uma pergunta e ela vai interagir contigo como se fosse um colega de trabalho, tá? Então, eu acredito que pode ter, né, como o Frost falou, essa parcela do pessoal que... aí é meio que não é contra a Isa, né? Contra a IA. A gente está falando do cara que ele acha que a IA vai virar lá o exterminador do futuro, né? Exterminador de empregos, no caso. Né? Exatamente. Deixa eu gravar o dia que a gente está falando isso aqui para ver a gravação lá no Doomsday. Então, aquele cara que fala, né, que quando você estiver esquentando comida no micro-ondas, agradece depois que ele pode lembrar disso no futuro, né? E pode contar a seu favor, né? Mas eu acho que vai ser muito mais vista tanto pelo pessoal do SOC quanto pelos clientes como uma aliada. Na verdade, uma aliada que é indispensável, porque é um problema que ele não se resolve só com pessoas, né? Tudo que a gente fala em relação a serviços, né, é tecnologia, processos e pessoas. Então, é essa tríade. Então, eu já sou um pouquinho mais cético em relação a que vai ser 100% IA um dia. Eu acho que a IA ela vai avançar muito, ela vai, de repente, para algumas coisas tomar ação sozinha e tal, mas eu acho que sempre vai ter pessoas aí nessa tríade aí, né? E é isso. Eu acho que ninguém gostaria de... Você prefere o quê no seu trabalho? Atuar 2% com qualidade ou em 98% com aquela sensação de que, gastei o tempo à toa, é lixo. Gastei o tempo à toa, é lixo. Exatamente. Então, acho que ainda vai trazer essa satisfação pessoal, profissional da pessoa, né? Dela poder aprender com IA, né? Porque é uma ferramenta de aprendizado também, né? Você vai estar vendo ali um incidente que, não sabia disso, cara. Caramba, ó. Sim. Posso fazer isso, consigo remediar esse risco com essa ação que a IA está... Dá mais uma atenção a algum ponto em relação ao outro. Exatamente. Tá certo. E existe alguma funcionalidade, além da ISA, que a gente queira destacar, que não falamos a respeito ainda? Existe um roadmap do nosso produto, né? Só para falar, a gente está lançando a versão beta agora. Temos um evento de lançamento focado para esse mês. E a gente já tem um roadmap de alguns recursos adicionais que a gente colocaria na ISA. Então, hoje a ISA, de forma resumida, ela está focada para auxiliar o analista de segurança da informação trabalhar dentro de um SOC em resposta a incidentes. Mas futuramente ela vai ter capacidade de fazer gestão de vulnerabilidades também, que é uma demanda, é um serviço muito importante a nível de cibersegurança.
monitorar vazamento de dados na Dark Deep Web e outras coisas também que estão aí no futuro, né? Que o Kamata... Pensa que a ISA, ela vai ganhar novas habilidades. Uhum. Então, beleza, hoje ela responde incidentes de segurança da informação. Então, chega lá um incidente, seja de onde é que esse incidente está vindo, né, dessas várias tecnologias que as empresas têm, e aí ela também não se importa com o modelo, né, do incidente. Vai chegar para ela vai ler, ela vai entender, você não tem que ensinar ela, não, ó, quando é o fabricante A é assim, quando é o B é assado. Ela vai ler aquilo ali, vai contextualizar e vai responder para você, tá? Então, essa é a primeira habilidade que ela possui, tá? Então, ela já funciona dessa maneira. O que a gente vai fazer agora é adicionar novas habilidades em cima dela, né? Então, comentou algumas, né? E são todas, né, o que tem em comum de cyber. Então, quando a gente fala de vulnerabilidade, por exemplo, você pega uma empresa que tem, sei lá, de porte médio e grande, tem milhares de vulnerabilidades, né? E aí, qual delas você ataca primeiro? Né? É mais ou menos o mesmo problema. Né? E de novo a gente fala do problema do recurso finito. Porque você tem analistas ali, que é um recurso finito, então você tem um grande montante de vulnerabilidades, se você não consegue priorizar, você não consegue remediar, ela vai atuar sempre nisso. Então, não, é isso. Então, essas são as duas que a gente já, vamos dizer, decidiu, mapeou para poder fazer. Né? Então, por exemplo, a ISA ela também tem acesso a grupos, fóruns, né, que a gente chama de Dark, de Deep Web, aonde circulam informações ali. Né? Qual que é a grande dificuldade? É você separar ali o joio do trigo. Então, por exemplo, né, estamos aqui falando de hackers ou de ataques e tudo mais. Né? Vamos dizer que o nome, por exemplo, Tribuna, né, surge em algum lugar na internet. Né? Se eu falar assim, olha, a Tribuna fica ali no bairro tal, em Vitória. Beleza. Não tem potencial ofensivo. É simplesmente uma menção inofensiva, né? Agora, se eu acho, por exemplo, alguma coisa relacionada à marca daquela empresa que parece com algo que tem uma senha no mesmo post, já mudou de figura, tá? Então é mais ou menos o mesmo esquema. Quem vai ler a internet inteira? Não tem como você resolver isso com pessoas ali olhando, isso aqui é um incidente, isso não é, isso é, isso não é, isso é, isso não é. Então, a partir do momento que você tem uma IA que tem a capacidade de ler, contextualizar e entender se aquilo ali é ou não é um incidente, você também tem um ganho. Sempre que a gente usar IA, vai ser com esses dois parâmetros. Um problema de quantidade, sejam muitos eventos, com um problema de qualidade. Você precisa entender o contexto do que está sendo dito. É aquilo que você falou, é bem diferente de automação. Não é uma automação só, porque a automação não resolve o problema. Você tem que ter uma automatização com inteligência. Uma ferramenta que consegue automatizar alguns processos manuais, mas que consegue, através de inteligência, também executar algum tipo de ação, né? Uma análise complexa, tomar uma decisão, indicar o melhor caminho. Então, eu acho que todos esses problemas, assim, focados, igual o Kamata falou, para cibersegurança, são um potencial para a gente conseguir resolver na ISA. E futuramente a gente vai adicionar mais habilidades a ela, né? Cada vez mais incrementando o produto para auxiliar as empresas, né, e pessoas nesse desafio de cibersegurança. Tem uma analogia que eu acho que a gente pode fazer, que é bem autoexplicativa, que é o seguinte. Todo mundo que é mais antigo aí, né, vai lembrar da época que a gente tinha que aplicar vacina nos nossos antivírus. Né? Todo mundo lembra dessa época. Né? Então você tinha lá o seu antivírus e ele era um cara estático. Ele ficava olhando lá, eu tenho aqui 1000 ameaças aqui que eu conheço essas ameaças, né, esses vírus. Aí na semana que vem o cara lá do antivírus ia lá e mapeei mais X ameaças. Ele atualizava a vacina, era literalmente um troço estático. Se você pegasse aquele vírus e mudasse ele o suficiente para que ele não fosse mais reconhecido e executasse na máquina, ele ia ser executado. O que aconteceu? Chegou em um dado momento que isso ficou impossível, porque você tinha uma quantidade de vírus sendo criado que era gigantesca. Ou você tinha os vírus que eles se mutavam de maneira automática para poder enganar esses processos de antivírus. O que a galera de antivírus fez? Começou a criar heurísticas e também a parte de IA, machine learning e tudo mais, para poder analisar o que estava sendo executado, não baseado num código estático, mas baseado no comportamento. Poxa, olha, se esse cara está fazendo isso, esse é um comportamento perigoso, então eu vou bloquear esse cara. Né? Com os ataques cibernéticos também é a mesma coisa.
Antigamente, você tinha, por exemplo, dentro de um CIEM, uma base lá de casos de uso, que era literalmente como que eu identifico que aquela ação é um ataque. Então, você ia lá e falar, ó, se isso mais aquilo, igual, pô, isso é um incidente. Só que hoje em dia, esse troço também ficou impossível. Aí você imagina, você além de ter que reconhecer que aquilo é um incidente, você criar, igual a gente comentou, né? O playbook nada mais é do que um procedimento, literalmente. Olha, se acontecer isso, o que eu faço? A, B, C, D e E. Passos A, B, C, D e E. Você pode automatizar o passo A, B, C, D e E? Pode. Mas quem vai criar o próximo playbook? É a vacina do antivírus de 20 anos atrás. Né? Se mudar um pouco a rotina, quem vai atualizar esse playbook? Né? Então fica impossível de você cuidar desse assunto de uma maneira que ela é estática, porque o playbook está lá estático. Ele não vai ser atualizado. Né? Então a ISA ela está para o SOC, assim como vamos dizer assim, o antivírus moderno está para o antivírus de 20 anos atrás, que era o troço estático lá que a gente tinha que aplicar uma vacina o tempo todo. Perfeito. E aproveitando essa analogia do passado, eu queria perguntar qual é o olhar de vocês para o futuro da ISA? O que vocês estão visando aí para os próximos 12 meses, um ano ou até mais? O que os clientes podem esperar desse produto? Tá, então o nosso olhar, considerando agora o lançamento do produto, né, oficial, é a gente conseguir trazer valor para os clientes. Né? Então todo esse discurso que a gente falou de redução de custo operacional, melhora na eficiência, melhora na inteligência da análise, a gente quer conseguir comprometer, né, com essa entrega. Futuramente, igual a gente comentou aqui, adicionar novas habilidades para cada vez mais ajudar as empresas no gap de algumas dificuldades de cibersegurança, né? Tanto de análise de vazamento, igual o Kamata comentou, de menção de marca, gestão de vulnerabilidades, e cada vez mais a ISA ser vista dentro do mercado como uma aliada, né? Um serviço, e eu acho que a gente conseguir conscientizar as empresas e as pessoas tomadoras de decisão para a cibersegurança que hoje o cenário mudou. É o que a gente está vendo aqui, né? 356 bilhões de ataques, Brasil, o segundo país mais atacado, esses números tendem a aumentar cada vez mais. Continuar com um método tradicional de proteção, dedicando apenas para humanos ali dentro de um centro de operações, não é mais eficiente, a gente não vai conseguir alcançar. Então, cada vez mais ela se tornar uma aliada a empresas e analistas de segurança dentro dos desafios de cibersegurança. Bacana. Vamos caminhar para o final do podcast. E eu queria as considerações finais de vocês. O Hugo Frauches, CTO de cibersegurança, o Leonardo Kamata, diretor de produtos da Intelliway, e o Fledson Chagas, engenheiro de produtos. Eu queria que vocês destacassem algum ponto especial, caso vocês queiram falar. Algo que nós não falamos aqui. Gostaria de falar sobre isso. Eu queria comentar que eu estou bem empolgado com o produto, porque com esse advento de IA, estão surgindo muitas soluções criativas, né, inovadoras. Então, eu acho que é uma solução que vai ter uma aderência muito boa no mercado, vai auxiliar bastante empresas, desde pequenas, média e grandes empresas. Então, estou empolgado com a solução. Os testes que a gente já realizou, né, em laboratório, a gente viu uma eficiência incrível, assim, aumento, uma coisa que a gente não falou, aumento de 3 vezes na quantidade de alertas tratados, aumento na eficiência na questão a nível de conhecimento, para fazer o enriquecimento do alerta. Então, tudo isso a gente está com boas expectativas, que a gente conseguiu testar a tecnologia, né? Conseguimos agregar, fazer uma sinergia de 2 áreas diferentes, que é a inteligência artificial e cibersegurança, juntos, criando uma solução para resolver os desafios, né? Então, eu acho que a mensagem, sim, minha e todo o time, a gente está bem empolgado para ver o produto ser um sucesso, né? E a gente precisa destacar que é uma empresa capixaba. Capixaba, isso aí. Uma solução de IA. Pouquíssimas soluções de IA focadas para cibersegurança no mercado. É bem inovadora. Eu sou um pouco mais ambicioso que o Hugo, né? Eu acho que a gente vai fazer um barulho, né? Acho que a gente vai elevar o nível de SOC. Acho que vai mudar a perspectiva de como as empresas olham o SOC hoje, né? Como o Hugo falou, do SOC tradicional para o SOC com a ISA. Não vamos nem falar o SOC com a IA, o SOC com a ISA. Porque é como o Kamata falou, né? Se a gente for parar para analisar, o nosso SOC antigo ainda usa vacinas, né? E não é o que a gente quer propor para o futuro. Leonardo, quer destacar algum ponto? Eu queria destacar que a ISA ela não é uma ferramenta que tem IA embarcada. Ela é uma IA
que foi criada para ser embarcada em ferramentas, né? Então, ela é uma IA. A ferramenta, digamos, ISA, ela é a própria inteligência artificial. Não é algo que a gente criou e adicionamos IA aqui. Ela literalmente é apenas, entre aspas, né, pessoal, uma inteligência, né? É um agente de IA, né? Um agente de IA. E plug and play, né? É simples de você conectar dentro de um SOC legado. Então, às vezes a gente fala de IA e tal, nossa, vai ser complexo, vai ser um negócio super... Pô, vou ter que jogar fora tudo que eu já fiz aqui, as minhas soluções. Não. Na verdade, é justamente para isso. Para conectar ela, seja lá qual for a tecnologia que as empresas estejam usando, ela vai conectar e ela vai dar esse ganho sem precisar, digamos, de um mega projeto. Não, é simplesmente um componente que vai estar lendo ali essas soluções de segurança para poder dar esse ganho para você. Você citou muito bem uma coisa que a gente não falou aqui no podcast. Ela está pronta para ter aderência completa no mercado. Então, clientes que não têm SOC, a gente consegue embarcar o SOC junto com a ISA. Clientes que já possuem SOC com outras empresas, pode ser até concorrente, a ISA consegue aumentar a eficiência. Isso então, é importante. Ela consegue conectar as soluções existentes de SOC, melhorar isso. Então, a gente está vendo muita visão assim para o futuro do produto, né? Uma aderência muito grande no mercado, não só para empresas, mas só que como outras empresas integradoras também, que vendem o serviço de SOC. Então, tem um potencial muito grande. Pessoal, quero agradecer a participação de vocês nesse podcast e dizer que quem quiser mais informações sobre a ISA, a gente está colocando o QR Code ali na tela para vocês, que aí vocês podem fazer a leitura e entrar em contato, né? Exatamente. Tem todos os detalhes da solução no site. Tem um formulário também para entrar em contato para ter mais informações sobre a solução, o teste gratuito e outras coisas. Como nós falamos em outros podcasts, não necessariamente do Espírito Santo. Se tiver alguma empresa de fora do Espírito Santo e querer entrar em contato, a Intelliway está à disposição. Estamos à disposição e prontos. Tá certo, pessoal. Obrigado e até o próximo podcast. Obrigado.